fácil essa, né? Tomara que caia. A FGV vai ser muito boazinha e vai dar valor de preposição para vocês. Valor de preposição. Quais são as preposições? Para, de, com, em. Depende. Mas as que estão aparecendo na FGV é o de e o para. Tá? O de apareceu de montão. Em tudo quanto foi prova de 2015. E o para também apareceu. Tá? Então, nós temos aí uma questãozinha. Assinale a opção em que a preposição para mostra valor semântico diferente dos demais. É aí que o bicho pega, gente, porque vocês vão ter que fazer uma análise para ver qual é o valor semântico de cada uma. Tá? A resposta dessa daí é a letra B. Cada saída é a entrada para algum outro lugar. Porque essa indica direção. E todas as outras indicavam finalidade. E às vezes é uma linha tênue, que parece que também está indicando. Vamos ver as outras? Você tem que parar para mudar de direção. Com a finalidade de mudar de direção. O sol nasce para todos, com a finalidade de todos aproveitarem. Se o que você está fazendo for engraçado, não há necessidade de ser engraçado para fazê-lo, com o objetivo de fazê-lo. Se não podemos encerrar nossas diferenças, pelo menos podemos ajudar a tornar um mundo seguro para assegurar a diversidade, com a finalidade de. Essa daqui, eu sei que muitos de vocês se confundiriam num para ou no outro. Dica: tentem ir pela exclusão olhando bem o que o para pode ser. Eu já sei que o para, porque o para que e a fim de que, elas são finais, né? Então, o para é principalmente finalidade, mas o para também pode ser lugar, tá? Lugar, como foi aqui, que é a letra B. Ela indica uma direção ou um lugar. Certo, gente? Certamente essa gramática aí de preposição rezem para cair, porque não é tão difícil assim, né? Processo de formação de palavras. Tá todo mundo afiadinho? Não, né? Eu quero escutar um sim. Vamos nessa? Sim. Sim. Todo mundo afiadinho? Não. Sim, muito bem. Bom, gente, processo de formação de palavras, nós temos as derivações. Vou dar uma dica rapidinha, que são elas: prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, parasintética, regressiva e imprópria. Ok? Tenho ainda as composições. Quer uma boa notícia? Não está caindo. Justaposição e aglutinação. Mas o que está caindo mesmo é isso aqui, ó. Prefixal e sufixal. Essa que está caindo. Prefixal é quando eu coloco um prefixo antes. Então, se eu tenho amor e eu coloco desamor. Se eu tenho amor e eu coloco oso, amoroso. Certo? Se ela for prefixal, sufixal, significa que eu posso tirar alguma coisa, que uma palavra vai continuar formada. Certo? É o caso de feliz. Feliz é uma palavra que ela inteira é o radical, porque ela é uma oxítona, né? Feliz. Quando é oxítona, a palavra toda, ela é um radical. Se eu colocar o in, formei infeliz. Se eu colocar o mente, infelizmente. Mas, existe infeliz? Existe. Existe felizmente? Existe. Se existe tudo,
prefixal e sufixal. Porém, isto não acontece na parassintética. Por quê? Porque eu tenho a palavra tarde, por exemplo. Se eu botar o em, eu não sei o que é em tarde, não tem, né? E se eu botar o esser, também tardecer, eu não sei o que é. Não existe. Então, o que é a derivação parassintética? É aquela que eu boto um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. E não posso retirá-los, porque elas não vai formar uma palavra. Certo? Normalmente acontece com verbos como esclarecer, anoitecer, amanhecer, entardecer, entre outros. Tá? Regressiva. Regressiva, cuidado com ela, hein? Não é tudo quanto é verbinho que vai regredir e vai virar um substantivo, não. São os verbos de ação. Por que combate é regressivo? Porque veio do verbo combater. Combater é uma ação? É. Então, houve a derivação regressiva. Somente quando o verbo for de ação é que ele poderá regredir para virar um substantivo. Que é o caso de beijar, por exemplo, que vira beijo. Tá? Combater, que vira combate. Entre outros. Qualquer verbinho de ação. Tá? Imprópria, o que é? É quando a gente muda a classe gramatical, né? Por exemplo, porque não é uma conjunção? Mas se eu disser assim, não sei o porquê disso, o que virou? Substantivo. A derivação imprópria é a mudança da classe gramatical dentro da frase. Verde é um adjetivo? É. Se eu disser o verde da mata está sumindo, o que o verde virou? Substantivo. Derivação imprópria. Ok, gente? Composição ajusta é aquela que eu tenho as duas palavrinhas sem perda de nada. E a aglutinação é o plano alto, por exemplo, planalto. Perdeu o O, ficou só o A. Aglutinação, a perda. Justaposição, não há perda. Ok? Agora, vamos lá, né? No que interessa, né? São vocábulos do texto 1 que exemplificam o processo de formação de palavras denominado derivação sufixal. Né? Gente, cuidado. Hoje nós fizemos de manhã uma que era com in, de in, de im e i. E aí você tem que ver, porque você tem que olhar se aquela palavra começa por in, porque ela pode começar. Entendeu? Por exemplo, importante. Eu não botei prefixo in. Entendeu? Tem que ter o maior cuidado para ver se a palavra realmente começa por aquilo. Inútil. Existe o útil. Então, aí teve prefixo. É isso que vocês têm que fazer. Mais nada. Então, qual é a dica? É olhar se aquela palavra existe. Não é tão difícil assim. Né? A resposta dessa daí... Oi? Nem vi, gente. Desculpa, tá? É a letra B de bola, né? Mundial, que veio de mundo. E emergente, que veio de emergir. Tá? Olha aqui, desacelerar tinha prefixo. E economia não tinha nada. E eles fazem isso, eles botam palavras que não tem nada, que não tem prefixo nem sufixo, que é para vocês ficarem doidos mesmo. Tá? Tem alguma aí que provocou assim, problema? Por exemplo, ilustre. Não vem. Não. É aí que o bicho pega, né? Porque o ilustre não vem do lustre, o lustre é outra coisa. É aí que a gente tem o problema, né? Então é isso, é igual a investir. Investir é porque tem o vestir? Tem, mas não tem nada a ver com investir, entendeu? Então, gente, vocês têm que observar isso. A palavra começou por des, por in,
por A, sei lá, por alguma coisa que possa ser um prefixo, cuidado, porque aí vocês podem ter o probleminha de não saber se ela tem a derivação. Nesse caso foi sufixal. Mas, gente, na boa, estudem mais um pouquinho a prefixal e sufixal. Não apareceu. Olha, eu fiz inúmeras provas, não apareceu, tá? Eu quase que estou pedindo um emprego na FGV para criar a prova de banca lá. Porque eu já estou, assim, careca de saber tudo que cai lá. Mas, entendeu? E não vi, eu não vi em todas, tá? Substantivos e adjetivos, está aparecendo, gente. Eles gostam muito de colocar se o adjetivo tem a ver, não tem, o sinônimo dele. É um pouco da semântica, são valores deles, né? Então, a questão é a seguinte, ó. Abaixo estão vários pares, formados por um substantivo seguido de um adjetivo. O par em que o significado do adjetivo mostra-se inadequado é... Diga lá. Quem fez isso comigo aí sabia. Deixa eu ver, nem eu estou sabendo qual é o gabarito. Qual é? Emergenciais. Não é referente a acontecimento perigoso ou fortuito. Que aconteceu, né? Corredores viários. Estradas ou caminhos. Qualquer um, é uma via. Diferenciadas. É o mesmo que alguma coisa que diverge da outra? Só para pegar, ó. Olha lá, ó. Diferenciada é que é diferente. Que diverge é que não tem a mesma opinião. Nós fizemos essa prova, né? Nós fizemos. Essa prova aí, se eu não me engano, foi a de analista judiciário. O gabarito é o C. Via estrutural, algo fundamental num conjunto, que forma uma estrutura. Porque aí, gente, é uma questão, essas questões aí de substantivo e adjetivo, de valor semântico, ela vai pegar muito naquilo que vocês leem, no dia a dia de vocês, jornal, revista, né? Porque aí é o todo de uma coisa. Pode falar. A ser? Porque ação diferenciada é diferente. São ações diferentes que eu vou fazer. Aqui eu vou para a esquerda, ali eu vou para a direita, ali eu boto um tijolo, ali eu abro um buraco. Tá? Na via. E aqui, referente a alguma coisa que diverge de outra. Divergir é como divergir de opinião. Não, mas não é nesse sentido. Divergência. Divergência é diferente de diferente. Oi? Que? Sim, diferenciado, exatamente. Exatamente. Mas olha só, gente, o que é divergir? Discordar. Entendeu? Aí, olha só, veja bem, ó, as ações diferenciadas, elas são mais concretas. A divergência é como se houvesse discussão sobre um determinado assunto. Entendeu? Ela está meio cabeluda de entender assim no todo. Mas vê as outras quando for assim. Que as outras você está vendo que tem todas a ver. Essa daqui, por exemplo, via estrutural, algo fundamental no conjunto, é a estrutura. Tá? E órgãos gestores, referente a algo que gerencia ou administra. Tá? Aqui a diferença, tá? Era de diferenciada, que você puxa para a palavra diferente, e diverge, que você puxa para divergente. Divergente é como se você divergisse de opinião. No divergir é uma coisa mais abstrata. Entendeu? Às vezes não é muito fácil de entender mesmo, não. Mas estamos na FGV, tudo bem, a gente aceita, né? Bom, gente, e a questão variada? E eles se amarram, né? Questão variada. O que é questão variada, hein, gente? Ó, tem um pouquinho de cada coisa. Tem forma verbal, tem preposição, tem ortografia, né? É uma festa. O que é questão variada? É aquela que vai puxar
pelos seus conhecimentos gramaticais, mas principalmente dentro da morfologia, tá? A questão variada, ela vai pegar um pouquinho acentuação ou uma pontuaçãozinha. Hoje nós vimos uma que falava de aspas, que falava de 2 pontos. Estava falando disso. Por exemplo, nós vimos uma nessa última, essa prova que é de TC de São Paulo. É isso mesmo. Tribunal de Contas de São Paulo. 2015. É isso mesmo. Ela falava de 2 pontos, que depois de 2 pontos pode vir uma enumeração, tá? Ou que pode vir uma explicação, como se fosse um aposto. Lembram da oração subordinada substantiva apositiva? Como é que ela é? Depois de 2 pontos. Apareceu essa questão hoje, tá? E a resposta era justamente a segunda, porque a primeira, ela indicava uma enumeração. Essa oração que você citou aí é necessariamente depois de 2 pontos? Pode ser... Exatamente. Normalmente é 2 pontos. Às vezes, muito raramente, vem uma vírgula. Mas é muito raro. Eu já vi pouquíssimo, tá? Pouquíssimo. Bom, então a resposta disso aqui, dessa maravilha, é a B. E eu vou explicar por quê. A forma verbal tem deveria ter acento circunflexo, pois seu sujeito está no plural. Olha que maldade, né? Até isso aqui, misturado aqui. Por isso que eu chamei isso aqui de questão variada. Deveríamos aproveitar a importância desta semana para refletir sobre o nosso comportamento como pedestres, passageiros, motoristas, motociclistas, ciclistas, pais, enfim, como cidadãos cujas ações têm. Olha aí o que aconteceu. Faltou o acento, tá? O comentário correto é essa aqui. Vamos ver as outras. A forma verbal deveríamos tem como sujeito todos os motoristas? Não necessariamente. Todos somos, quem aparecia, né? A forma verbal, não. A outra, a forma sobre, deveria ser substituída por sob. Qual é a diferença de sobre e sob? Preposição, sobre em cima, sob embaixo, né? Por isso que eu chamei de questão variada. Enfim, tem que ser grafada assim? Pelo amor de Deus, né? A forma dos demais deveria ser substituída por das demais, por referir-se ao feminino ações, também não, porque ele não concorda, tá? Então, vejam, tem concordância misturado com verbo, com acentuação, com tudo. Então, isso também é uma prática da FGV. E nessa prova de domingo, desculpa, são 15 ou 20? 15? Que isso, hein? Então, olha só. Pela última prova que eu fiz, era um texto só com 24 questões. Pode ser que seja um texto só, tá? Que eu acho até bom. Vocês vão decorando, né, o texto, né? Vão decorando e vão mandando ver. Tá? Mais uma questão variada. Uma questão variada, gente, com o uso do onde e aonde. Quem sabe a diferença aí para me dizer? Então me diz qual é a resposta certa aí, por favor. D de dado? Exatamente. Não importa aonde você vá, o onde está parado. Essa aí eu nunca tinha visto aparecer, não. Foi aparecer, olha lá onde, ó. Lá na Prefeitura Municipal de Caruaru. Né? Então, foi todo de onde. Foi uma questão muito mais ortográfica. Por isso que eu quis colocar para vocês verem. Tá? Pronome reflexivo ou recíproco, eu não poderia deixar de falar. Porque eu sempre escrevi... Eu estou passando para caramba, já vou acabar, tá? Pronome reflexivo, eu sempre expliquei para vocês o quê? Eles se olharam, eu me cortei, ele se cortou. É uma ação dele para ele próprio. E o reflexivo de reciprocidade, né? Que seria o quê? Eles se cumprimentaram, eles se abraçaram. FGV faz o quê?
ele não coloca como reflexivo. Ele escreve como pronome recíproco. Tá? Então, cuidado com isso. Reflexivo para pronome reflexivo para FGV é assim. Ele se cortou. Ele fez a ação nele mesmo. Esse outro, ele chama de pronome recíproco. Tá? Eles se beijaram. Ok? Ele dá esse nome. Nós vimos aqui na turma de sábado isso, que ele dá esse nome. Então, oi? Não, porque gramaticalmente, quando você ensina, você puxa do reflexivo, o reflexivo de reciprocidade. Ele não, ele chama de pronome recíproco direto. Ele não diz que ele é reflexivo, tá? Então, vamos ver rapidinho. Pedro e Isabel iludiram-se, cria dúvidas de compreensão. Esse teste aqui, essa prova aqui, desculpa, essa questão, ela também tem ambiguidade. E o modo de reescrever que mantém a ambiguidade, qual é? Que mantém, que continua ambíguo, se a gente falar. Oi? Ó, Pedro e Isabel iludiram-se a si mesmos. Cada um iludiu a si mesmo. Ó, Pedro e Isabel iludiram-se. Pedro e Isabel iludiram-se entre si. Pedro e Isabel podiam iludir-se um ao outro. Pedro e Isabel decidiram iludir-se. Pedro e Isabel mutuamente se iludiram. Dado. Pedro e Isabel decidiram se iludir. Exatamente. Então, se eles decidiram se iludir, qual dos dois foi? Continua ambíguo. Ó, outra ambiguidade que também cai na FGV que a gente já viu. Quer ver? Maria e seu filho chegaram com o carro deles. Não, mas não é bem assim não, peraí. Calma, calma. É assim, é dizendo que, na verdade, eles chegaram com o carro, mas que você não sabe se é dele ou dela, tá? É mais ou menos isso. Quando você usa o pronome possessivo, né? Chegaram no seu carro. Quando você usa o seu, aí você não sabe se o seu se refere ao da mãe ou do filho, tá? Então, o pronome possessivo é um que normalmente provoca ambiguidade. Nesse caso, eles colocaram o de pronome recíproco, tá? Eles colocaram o de reciprocidade, tá? Mas aqui eles misturaram a ambiguidade com a reciprocidade, que eu também não tinha visto ainda, que fui ver nessa prova. Bom, e as vozes verbais? A voz passiva, principalmente, nessa prova de TC de São Paulo, em algumas passagens do texto, o autor emprega construções com voz passiva, o que traz a vantagem de omitir-se o agente da ação, né? Porque eu posso dizer, vendem-se casas. Casas são vendidas, eu não sei por quem, né? Eu não sei por quem. Eu omito a ação, tá? Então, eu quero saber a frase abaixo que não exemplifica essa estratégia. Ou seja, qual é a frase, eu falei disso hoje, que não está na voz passiva aqui. Qual é, gente? Qual? É a D de dado. A realidade mostra que as ações para melhorar as condições de detentos internos são indistintamente inexistentes. Rapidamente dizendo para vocês por quê. Graças a uma legislação paternalista, estão a salvo de serem punidos pelas ações que praticam. Alguém é punido por algo, né? Aqui, ó, não se separam. Olha o Czinho aqui, ó, para ajudar. Aqui, ó, menores infratores reproduzem-se, são reproduzidos. E na última aqui, essa é uma questão que precisa ser tratada no âmbito de uma reforma geral da política penitenciária. É uma questão que precisa ser tratada. Ou seja, ela é tratada. Está também na voz passiva. Todas estavam, menos essa, que não tinha nada que demonstrasse passividade. O que mostra passividade? Ou passiva sintética?
com a partícula ser, ou então uma locução. Tipo, a casa foi cercada pelo índio. Exatamente. Aí tem que ser o verbo auxiliar com mais o particípio do verbo principal. Certo, turma? Dicas finais. Leia o texto com muita atenção e procure observar a ligação do tema entre eles. Ao responder as questões de interpretação, lembre-se de que a resposta estará no texto e de forma clara. A gente já viu isso. Nas questões de gramática, lembre-se de nossas aulas, porque todos os tópicos que a banca tem cobrado foram bem estudados. E no mais, boa sorte e sinta-se desde já um vencedor, que é o que vocês são.